Quinta-feira, com o Real Madrid em campo pela Supercopa da Espanha, o retorno do Campeonato Saudita e a terceira fase da FA Cup, a Copa da Inglaterra, começando. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de quinta-feira. Quinta-feira não tão movimentada assim, temos alguns jogos ali da Copa da Inglaterra, a terceira fase sendo iniciada, tem o retorno do Campeonato Saudita com o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e o Real Madrid querendo chegar à final da Supercopa da Espanha. E quem vai me ajudar em todas essas análises é ele aqui, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, em todas? Ou pode ser só algumas? Não, em todas. Perfeito. Seu Eu acho que a sua função é essa, não? Eu trabalho para isso. Você São exatamente. muitos estudos e horas dedicadas para esse momento. Vamos que vamos, meus queridos. Vamos falar aí dessa quinta-feira não muito animada, né? É bem verdade, mas vamos detalhar um pouquinho aí. Tem uns joguinhos interessantes. Tem Real Madrid, Supercopa da Espanha, que diferente da Supercopa do Brasil, é semifinal, tá? Não é final, não. Então vamos trazer detalhes, estatísticas agora para você, apostador. Não estou animado em relevância de jogos, mas eu acho que são jogos que são boas oportunidades de apostas, tá? O ano tá começando ali, né? Estamos aquecendo ainda, né? Bom, vamos começar na Arábia Saudita, né? Com o famoso Arabão, né? Com Al Nassr e Al Oqdoud. É isso? Mais ou menos isso, né? Quinta-feira, 2h, né? Lá no Al Al Park, né? A casa do Al Nassr. Eu sempre acho uma maravilha. Al Al Park. Vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, que diga de passagem, ó, vai pintar agora na tela para você, e aí você pode baixar de forma gratuita, ó, QR Code na tela, aponta a câmera do seu celular, e aí você vai poder se embasar, né, para as suas apostas esportivas. Logo de cara a gente já observa que o retrospecto recente do Al Nassr não é muito bom, tá, Fábio, mano? Agora, recente, entre aspas, né? O Campeonato Saudita estava parado, o último jogo do Al Nassr a gente vai observar foi há um mês atrás, e vamos começar pela tabela de classificação. A gente tem um Al Nassr ali em quarto lugar, velho, que não é nada bom, tá? A gente tá falando de um Al Nassr aqui que, antes da temporada se iniciar, esperava-se que ele brigasse com o Al Hilal ali pelo título do campeonato. Logo em seguida viria Al Ittihad e Al Ahly, que são outras duas equipes também que receberam um investimento muito alto do fundo saudita. Mas a gente tem uma surpresa, pode-se dizer, né? O Al Ittihad na liderança da competição e o Al Nassr ali em quarto lugar. É isso, vem mal, né? O Al Ittihad de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, né? O Al Ittihad veio muito bem, na verdade, né? O Al Ittihad foi mal, né? Foi um time que foi muito mal na temporada passada. Basicamente trocaram de posições, né? O Al Nassr que é o que tá ali só em quarto lugar e o Al Ittihad, inclusive, líder, né? Na frente ali do Al Hilal. O Al Ittihad também é um bom time, né? Que fica claro, é o time de Fabinho, Kanté, Benzema, mas espera-se mais do Al Nassr e do Al Hilal. Esses dois eu acredito que estão no patamar um pouquinho acima. Muito bem, vamos para os confrontos recentes aí. E só para fechar, né, o Al Oqdoud está ali em 14º lugar, tá? Vale salientar, time com 12 pontos, 3 pontos à frente do Al Wehda, que é o time que fecha o Z3 do Campeonato Saudita. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, né? O Al Nassr, que nos seus últimos 2 jogos perdeu, né? Pois é. Perdeu para o Al Ittihad 2-1 e perdeu ali na Liga dos Campeões Asiáticas para o Al Saad, que é um time do Catar. Sim. Né? Então, vem ali de 2 derrotas seguidas, aí conseguiu uma vitória contra o Damak, também outra vitória ali com Al Gharafa, que é pela Liga dos Campeões Asiática, e também pelo Saudita perdeu, né, em casa para o Al Qadsiya, enfim. Tá atrás do Al Qadsiya, inclusive, diga-se de passagem, que é uma grande surpresa. Bem irregular, né, o Al Nassr, demitiu o Luiz Castro, e aí contratou o técnico italiano lá, deu uma melhorada, mas voltou à má fase, né? Pois é, velho. Tá parecendo que o Al Nassr esse ano tá mais focado em Cristiano Ronaldo fazer 1000 gols do que, de fato, conquistar um título, né? CR7 tá até conseguindo fazer uma boa temporada, deixando seus golzinhos, mas o time como um todo ali tá um pouquinho abaixo da média do que se esperava, né? O Al Oqdoud, Faber, mano, é uma daquelas equipes ali de meio para baixo de tabela, né? Que não recebeu esse alto investimento, não tem grandes estrelas do futebol mundial, até tem caras conhecidas, Petros, por exemplo, volante, ex-Corinthians, joga aí no Al Oqdoud, mas não dá pra gente esperar muita coisa, né? Quando enfrentou adversários de um nível um pouquinho maior, a gente vai observar aí alguns resultados contra equipes ali, digamos, do mesmo parâmetro, né? Perde uma, ganha outra, empata, tal. Mas jogos que a gente tem que utilizar como parâmetro aqui, eu diria, seria a derrota para o Al Ittihad, perdeu por 2-1 dentro de casa, teve 1-1 com o Al Ahly, foi um grande resultado fora de casa, o Al Ahly que é uma das equipes fortes aí, né? A equipe do Roberto Firmino, do Mahrez, do Mendy, goleiro ex-Chelsea, e quando enfrentou cadê que eu ia puxar? O Al Hilal, ele já jogou. Tomou de 3-0 do Al Hilal lá no início da temporada, atuando em casa. Muito bem, dito isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional na tela. A odd ali para a vitória do Al Nassr é baixa, né? 1,25 só, velho. E aí tem um ponto, né? Assim, eu até confio na vitória do Al Nassr, mas a odd tá tão baixa que se a gente fosse buscar algo em termos de
discrepância de gols, né, como a gente gosta de pegar de vez em quando, o handicap europeu -1, ou seja, para a equipe do Al Nassr vencer por pelo menos 2 gols de diferença, ela paga 1,74, mas eu não confio tanto assim que o Al Nassr vai vencer por 2 gols. O que é que eu acredito que seja uma opção mais segura, levando em consideração que o Al Nassr não está tão bem assim na temporada, várias vitórias inclusive são justamente por 2-1. Combina a vitória do Al Nassr com mais de 1,5 gols da equipe mandante. Assim, mais de 1,5 gols não, cadê? Mais de 2,5 gols no jogo, mais de 2,5 gols no jogo. Cotação 1,63. Por quê? Porque se for 2-1 aqui vai ser green, tá? Não descarto eventualmente o Al Nassr meter um 3-0 no jogo. É um time que é muito mais capacitado do que o Al Akdoud, então é possível ser um 3-0, mas ao mesmo tempo, como o time não vem tão bem assim na temporada, 2-1 é um palpite também muito viável. Então, acho essa aqui a melhor opção para essa partida. Muito bem, então mais de 2,5 gols, aí a dica para o duelo no Campeonato Saudita, retorno aí do Sauditão, Al Nassr e Al Akdoud. A gente sai da Arábia Saudita e vai para a Inglaterra, tá? Tem a Copa da Inglaterra, FA Cup, né? A competição mais antiga do futebol mundial. Temos aí o Everton, que pega um time da terceira divisão, o Peterborough. Acho que é assim que fala. Bom, vamos colocar na tela as informações do jogo. Partida às 4h45 desta quinta-feira, lá no Goodson Park, a casa do Everton, terceira fase, mas o Everton está entrando nessa fase, né? Os times ali da Premier League entrando aí já 2 fases adiantadas do campeonato da Copa da Inglaterra. O Peterborough ele já jogou, né, a Copa da Inglaterra aí, já jogou 2 outras fases anteriores, essa é a 32avos, né, ou seja, 2 fases antes das 8avas ainda. E o Peterborough já teve que passar por outras 2 equipes aí no mata-mata para chegar até essa fase. É um time de terceira divisão que não está tão bem assim. E vamos puxar o nosso aplicativo aí do Game Arena para dar uma olhadinha em estatísticas relacionadas a essa partida, tá? Um ponto que eu gostaria de trazer antes é aqui a tabela de classificação do Peterborough lá na terceira divisão da Inglaterra, tá? Só pra gente ter um parâmetrozinho, certo? O Peterborough, ele é apenas o 19º colocado da terceira divisão inglesa, tá? É um time que não está muito bem lá na Série C inglesa, bem dizer. É um time que está brigando contra o rebaixamento, beleza? Contra um Everton, que assim, não vem tão bem essa temporada, porém a gente tem que levar em consideração a disparidade entre as equipes, né? O momento do Everton, ele é de fato bem ruim, são 5 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória, e marcando só um golzinho, que foi justamente fora de casa, contra o Manchester City, Fabiano. Muito bem, vem mal, né? Um ataque muito frágil aí do Everton, poucos gols, fez no City aí, mas não fez mais nos outros jogos. Vai pegar um time da terceira divisão, né? Vamos ver aí os resultados recentes aí do Peterborough, se tem uma defesa frágil. Também assim, tá bem mal, tá? Para ver se o Everton consegue marcar gols. O Peterborough que vem de uma derrota para o Wrexham, né? 1-0, é isso, do Ryan Reynolds, time da terceira divisão, time de País de Gales, né? Antes empatou 2-2 com o Burton Albion fora de casa. Tomou 3 ali do Bursley, tomou 3 do Mansfield Town, tomou 2 do Stockport. É um time 5 jogos seguidos sem vencer, velho. E vem tomando gol basicamente em todos os jogos, né? A gente vai ver aí, tomou... Tomou pelo menos 2 gols em 4 desses 5, inclusive, velho. Só no 1-1 que ele... Ou quando perdeu apenas por 1-0 na última rodada contra o Wrexham, que ele não sofreu pelo menos 2 gols. Então, assim, é uma disparidade muito grande, né? A gente enxergar apenas o momento do Everton, a gente pode até condicionar algo negativo para a equipe de Liverpool. Mas a gente tem que entender o contexto da partida. E aí, outro ponto, né, Fábio Hermano? É muito importante a vitória aqui para o Everton, porque se o jogo for empate, ele leva para a segunda partida, né? Esse é o regulamento aí da FA Cup. Quem vence, se tiver um vencedor, já avança de fase, se não, teremos aí um jogo de desempate aí na casa do Peterborough, né? Vamos para o Momento Bet Nacional, ver as cotações aí a favor da equipe do Everton. 1,29, hein? 1,29 baixa. Oddzinha baixa, né, velho? Mas assim, cara, é um jogo para o Everton, pelo menos, dar aquele ânimo, digamos assim. Né? Se na Premier League tá difícil conquistar uma vitória, aqui é uma chance maravilhosa. A gente tá falando de um confronto do Everton aí contra uma equipe da parte de baixo da terceira divisão, velho. Se fosse pelo menos ali da segunda, a gente poderia relativizar um pouquinho. Mas é um time que vem de 5 jogos sem vencer na terceirona. Então, assim, a disparidade é muito grande. Como eu disse, é muito importante o Everton vencer o jogo, porque assim ele elimina o jogo de volta, né? Se ele já conquistar a vitória aqui. Então, velho, sem muita enrolação, confio que o Everton vai conseguir vencer por pelo menos 2 golzinhos. Naturalmente, o Everton abrindo o placar, o Peterborough
quebrou, ele vai ter que se lançar para buscar o empate, para tentar forçar um segundo jogo. Se ele perde por 1-0 aqui, ele vai estar eliminado. Então, se expondo ainda mais, eu acredito que o Everton, com tranquilidade, vai conseguir fazer 2 ou até 3 gols de diferença. Por isso, handicap menos 1.5, ao meu ver, é a melhor pedida para o confronto. Muito bem, então vamos botar aí 50, a nossa dica aí para o confronto entre Everton e Peterborough, né, pela Copa da Inglaterra, para o Everton vencer aí por pelo menos 2 gols de diferença. A gente segue na Inglaterra, na FA Cup, porque tem o Fulham, outro time da Premier League, outro time da primeira divisão, mas que tem uma missão mais complicada, né? Pega um time agora da segunda divisão, o Everton pega um time da terceira e o Fulham pega o Watford. Né, time até que já jogou Premier League aí recentemente. Vamos colocar na tela as informações do confronto, tá? Jogo que será nesta quinta, né, às 4h45, lá no Craven Cottage, né, a casa do Fulham, aí também terceira fase da Copa da Inglaterra, Matheus Montenegro. Joguinho bem mais complicado do que o do Everton que a gente fez a análise, né? Inclusive, se você está assistindo esse vídeo aqui do Fulham contra o Watford de forma independente, fica um convite para você assistir a edição completa da análise desses jogos da quinta-feira. O Fulham tem pela frente o Watford, a equipe tradicional aí do futebol inglês, né? Sir Elton John, né? Torcedor do Watford, inclusive tem uma arquibancada lá em homenagem a ele. Time que até investiu em brasileiros recentemente, né? O Richarlison passou por lá, o João Pedro, que hoje está no Brighton, também jogou lá, o Wellington Silva, atacante também. Então, tarefa difícil, time da segunda divisão, que está inclusive da metade para cima na tabela de classificação. Vamos analisar melhor agora e vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para a gente poder se embasar para este confronto, beleza? Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos primeiramente, Fabermano. Como chega um Fulham para essa partida? Bom, o Fulham vem no campeonato inglês, né? Empatou com o Ipswich 2-2. Antes empatou com o mesmo placar, né? Com o Bournemouth, venceu o Chelsea por 2-1, aí teve um empate 0-0 Southampton, né? Resultado surpreendente, mas ambas marcam batendo com extrema frequência, né? No jogo do Fulham. Teve esse jogo aqui, o 0-0 contra o Southampton em casa, que foi um vacilo realmente grande, né? A equipe ali que é a lanterna da Premier League, mas de fato o Fulham é uma equipe difícil de ser batido, mas que tá empatando muito, né, velho? É um time que já não perde há 8 jogos, porém nesse recorte foram 3 vitórias e 5 empates, né? E agora tem pela frente o Watford. E aí, dicas de passagem, eu gostaria até de trazer aqui pra gente poder se embasar um pouquinho mais também, a tabela de classificação lá da segunda divisão inglesa, certo? O Watford que está em 9º lugar da segundona. Então, lembrando que a segunda divisão inglesa tem aquela questão dos playoffs também, né? Tá ali na briga, pelo menos pelos playoffs, para ascender à Premier League. E como chega o Watford, Fábio? 2 derrotinhas seguidas, hein? Perdeu para o Sheffield, né? Time tradicional ali do futebol inglês. Perdeu para o Queen's Park Rangers e para o Cardiff City, né? 3 derrotas seguidas, mas deixou gol em todos eles, né? É curioso, velho, porque o ambas marcam ele vem acontecendo com certa frequência, tá? O time aí que nas últimas 7 partidas bateu o ambas marcam em todos. E é porque foram 4 derrotas nesse recorte, tá? 4 derrotas, até mesmo quando perde, o Watford ter conseguido deixar seus golzinhos. Mas aí vale salientar, fora de casa contra o Fulham, é equipe de Premier League, e tem um adicional muito importante para o Fulham, que é a necessidade de vencer esse jogo para evitar que tenha um jogo de volta lá na casa do Watford. Então, é essencial para o Fulham vencer esse jogo, até para dar aquela acalmada no calendário, né? Para não ter um jogo de volta ali que vai atrapalhar as coisas do Fulham na Premier League. Vamos pro nosso momento bet nacional? Momento bet nacional, procurar as melhores odds aí para vocês. A vitória do Fulham tá pagando um pouco, né? 1,29 apenas, hein? Acharia que estaria um pouco mais, né? Mas, o Fulham em casa é bem favoritaço mesmo. Cara, e o momento do Watford, ele não é muito bom, não né? Quer arriscar um ambas marcas, não. A defesa do Fulham é frágil, né? Cara, o ambas marcas, ele paga 1,97. Oddzinha interessante. Mas, vamos lá, vamos trazer alguns pontos aqui, ó. A que eu gostaria, de fato, era a vitória do Fulham e 1,5 gols do time, mas a odd é muito baixa, 1,43 apenas. Eu gosto também, Fabermano, do mais de 2,5 gols. Você acha que é mais confiável esse jogo ser 3-0 ou 1-1? Eis lá a questão. Em tese, eu gosto do mais de 2,5. 3-0. O Fulham é mais time, né? É mais fácil o Fulham vencer do que empatar, né? Pela lógica. Eu ainda prefiro mais de 2,5 gols do que ambas marcam por isso. Por quê? O 3-0 não é um placar, assim, absurdo, tá? É um jogo único, mas que se for empate, vai para o jogo de volta. Então, assim, é um jogo que tende a ser aberto, é um jogo que tende a ser movimentado. Eu até acho que pode pintar um golzinho do Watford, tá? O meu palpite aqui para esse jogo seria meio que um 3-1 pro Fulham, ou até 2-1, ambas marcam até bateria. Mas aqui eu ainda acho que acaba sendo mais seguro. Eu prefiro confiar aí que o Fulham tem sua capacidade de fazer 3 gols, por exemplo, né? Uma equipe superior, do que o Watford, a gente confiar num golzinho do Watford, a equipe de segunda divisão, que vem mal, que perdeu 4 dos últimos 5 jogos, conseguir fazer um gol fora de casa no Fulham. Então, eu ainda acho que eu prefiro aqui o mais de 2,5. Muito bem, então vamos no mais de 2,5 gols. Aí a nossa sugestão de aposta para Fulham e o Watford, jogo aí pela Copa da Inglaterra. Agora a gente sai da Inglaterra e vai para a Arábia Saudita, porque lá está sendo disputada a Supercopa da Espanha, né, com semifinal e final. Temos a segunda semifinal nesta quinta-feira, com o poderoso Real Madrid
enfrentando o Mallorca, né? O Mallorca que foi o vice-campeão da Copa do Rei, né? Por isso conseguiu essa vaga aí. As 4 vagas foram do campeão da Copa do Rei, Atlético Bilbao, vice-campeão da Copa do Rei, o Mallorca, Real e Barça, campeão e vice da última La Liga, né? Então, são as 4 equipes aí nesta Supercopa. Vamos colocar na tela as informações do confronto, né? Quinta, 4 da tarde, lá no King Abdullah Sport City Stadium, né? Lá na Arábia Saudita, semifinal, jogo único, né? Quem avançar vai para a grande decisão. Lá em Jeddah, né? Cidade saudita. Pois é, Mallorca é uma surpresa, né? Pode-se dizer, e vem fazendo uma temporada interessante até, tá? É o 6º lugar da La Liga, tá ali sonhando com uma vaga em competição europeia também, a equipe do Mallorca. Real Madrid que vem de uma boa vitória. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, inclusive, né? Vamos dar uma olhadinha aí nas estatísticas, poder nos embasar lá. O Real Madrid vem de um 5-0 ali, utilizando alguns de seus reservinhas, né? Botou o Arda Güler pra jogar, botou o Endrick também, vem de 5-0 lá na Copa do Rei e vive um bom momento, né, velho? O Real Madrid que teve alguns tropeços aí ao longo da temporada, na Champions League, inclusive, passou por altos e baixos, foi derrotado para o Milan em casa, perdeu para o Lille também, chegou a tomar 4 do Barcelona na La Liga, mas parece que deu uma melhorada. O Real Madrid que já engata aí 4 vitórias consecutivas e já são 7 jogos sem perder, sendo 6 vitórias e um empate. Muito bem, vamos ver como veio o Mallorca. O Mallorca foi eliminado, né, da Copa do Rei. Exato, se aí o Real foi bizarro, passou, tá? O Mallorca caiu pro Pontevedra, né? Terceira divisão espanhola. Terceira divisão, 3-0. Tudo bem que o Mallorca jogou com time reserva, tá? Sim, foi alternativa. ali muitos jogadores considerados reservas, mas deu adeus da competição, que foi vice-campeão, por isso que está nessa Supercopa, inclusive, porque foi vice-campeão da Copa do Rei da temporada passada. Mas antes, bons resultados. Né? Um bom resultado, né? 2 bons resultados, né? Vitória fora contra o Getafe e vitória em casa contra o Girona. Aí teve uma derrota fora para o Celta de Vigo e aí uma derrota pro Barcelona, né? 5-1 em casa. Enfim, um time que está ali acima da média, né? Empata pouco, né? Isso eu acho que um ponto importante do Mallorca a se destacar é que quando ele pegou jogos um pouquinho mais difíceis, ele realmente não se complicou um pouco. Né? Fora de casa com o Celta de Vigo, acabou saindo derrotado. Pegou o Barcelona, tomou 5. Então, assim, pegou o Atlético de Madrid também, até em casa ali, perdeu de 1-0, perdeu pro Alavés fora de casa. Enfim, é um time que ele começa muito bem a temporada, né? Até empatou com o Real Madrid lá no início da La Liga, 1-1. Mas nesse recorte mais recente aí, ele teve uma quedinha de rendimento. Muito bem, dito isso, do momento Bet Nacional na tela, vamos ver aí as odds, favoritismo do Real, uma odd esperada, né? Acho que baixa ali. E aí, qual mercado? Vamos lá. Cara, se a gente fosse... A vitória não dá, 1,36 é uma odd, infelizmente, muito baixa, né? A gente teria ali um handicap, se fosse pegar algo a favor do Real Madrid, um handicap -1, até tem uma odd boa, 1,99. Vencer por 2 gols. Mas eu acabo trazendo uma alternativa aqui que acaba sendo mais seguro, né? A gente sempre preza aí pela metodologia da segurança, combinando a vitória do Real Madrid com mais de 1,5 gols da equipe merengue, a gente atinge ali um oddzinho 1,51, que eu considero ok, e como é um jogo único, né, tende a ser mais aberto, vai que o Mallorca consiga deixar seu golzinho, o jogo termine 2-1, o handicap seria red, aqui vai ser green. Então se o Real Madrid fizer 2 gols e assegurar a vitória, já tá feito, é green, é dinheiro no bolso. Por isso eu considero essa, inclusive, a melhor aposta desta quinta-feira, selo Hotbet. Vamos dobrar a nossa stake aí nessa tipezinha do Real Madrid. Muito bem, Real e Mallorca, nós consideramos aí a principal dica desta quinta-feira aí no futebol mundial, né? Combinamos aí a vitória do Real com mais de 1,5 gols, né? Se o Real Madrid vencer fazendo pelo menos 2 gols, temos o green na nossa aposta. O Real que, inclusive, nos últimos jogos sempre marcou pelo menos 3, né? Essa coisa recente tem um ataque muito bom. Sim. Bom, com esta dica, a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Diariamente, vídeos novos aqui na TV Bet com dicas para você apostador. Futebol é nosso carro-chefe, mas também falamos de NBA, NFL, enfim, outras modalidades para você acompanhar aqui na TV Bet. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Tamo junto, meus queridos. Até a próxima. Forte abraço.